Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, o nosso tema é a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós vamos ver outra vez falando acerca da leitura bíblica, também nessa última lição, claro, e da educação cristã, porque a leitura bíblica leva uma educação cristã. Aqui no nosso textuário que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo, ele aqui, trazendo vamos dizer assim, esse mandamento, o mandando, instigando Timóteo, olha, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, provavelmente é questão dele mesmo. Mas perceba que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo, olha, persiste em ler. Porque para exortar precisa ler. Por isso, meus irmãos, que eu fico assim, não sei. Não, a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é só para ser meditada. Claro, meus irmãos, a Bíblia também pode ser meditada e tem que ser meditada sim. Mas a Bíblia também é para ser lida. Ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Uma coisa que nós fazemos pouco é ler a palavra de Deus. Nós lemos muito pouco a palavra de Deus. E muitos de nós quase nem lê a palavra de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo, trazendo esse entendimento para Timóteo, diz, olha, leia, ler, exorte, fale acerca da palavra de Deus. Na verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura, para mim, meus irmãos, eu creio que nós temos que ler a Bíblia. Às vezes não dá para meditar, ficar ali pensando, poxa, não, mas ler a Bíblia a gente pode ler sempre. Nós podemos sempre ler a Bíblia. Mas eu vou ler como um livro qualquer. Não, você vai ler como tem que ser lido. Eu estou na condição, leia a Bíblia na condição, indo para o trabalho, leia a Bíblia em casa. Eu falei numa das aulas que falou acerca da leitura bíblica, e eu falei, irmãos, a pessoa tem a Bíblia no celular, no telemóvel, no sei lá, mas a pessoa não lê. E a Bíblia ali, as letras da Bíblia no telefone, são letras grandes, são letra própria para ler no telefone. O aplicativo que traz, vamos dizer assim, o tamanho das letras é suficiente para a pessoa ler. A pessoa, às vezes, a gente perde tempo com tanta bobagem, com Facebook, Instagram, com tanta coisa, e que lê tantos posts, lê tanta coisa, mas não lê um capítulo da palavra de Deus por dia. Difícil, irmão. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16, no versículo 9, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, espírito na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Como é que nós queremos pregar a palavra de Deus e nós não estamos preparados para isso? Infelizmente, nós pentecostais, nossa, é verdade, meus irmãos, nós pentecostais temos um apreço muito pequeno pelo ensino da palavra. Muito pequeno. A adesão pelo ensino da palavra de aprender, não, isso não é generalizar a todos. Mas a adesão pelo ensino da palavra, perceba que é muito pouco. Se a gente pegar igrejas reformadas, eles têm muito mais desejo pelo ensino da palavra do que os pentecostais. Porque parece que o pentecostal é só pular, é só rodopiar, é só, nossa, eu tô sentindo. E quando um culto tem palavra, uma pregação tem uma palavra, o culto foi meio frio, sabe como é que é? E esse irmão aí, não, ele pregou a palavra. Então, tem essa dificuldade. Não são todos, mas infelizmente, muitos de nós não temos o apreço pelo ensino. A gente não precisa nem muito longe, meus irmãos. Nós fazemos o trabalho da escola dominical. Perceba, quantas pessoas vão à escola dominical?
Perceba isso. Quantas pessoas vão à escola dominical? A igreja com 200 membros, que às vezes 10%, às vezes nem 10% chega à escola dominical. Ou às vezes 20%. Mas será que isso é suficiente? Tem pessoas que trabalham, realmente não dá, é difícil, às vezes o marido não é crente, não consegue ir em várias aulas na sequência. A gente entende. Cada caso, um caso. Mas muitos poderiam estar lá e não estão. Então a gente já vê o desejo do aprendizado, né? A gente já consegue por aí. Não são todas as igrejas. Tem igrejas que conseguem, que às vezes o pessoal tem um desejo maior pela palavra. Depende, né, meu irmão? Depende muito. Mas o que eu quero dizer, na maioria das igrejas, a adesão ao aprendizado da escola bíblica é pouco. É muito pouco. Poderia ser muito mais. Poderia pelo menos ser metade da igreja estando na escola dominical. Tem igrejas que até que conseguem, mas eu estou dizendo, na grande maioria é complicado. O trabalho de escola dominical é um trabalho difícil, né? Então, como é que as pessoas vão ler, vão aprender, se não desejam isso, se não querem ir aprender, se não querem ir ouvir a palavra de Deus, se não querem ser ensinadas? Tem muito que acha que já sabe muito, que não precisa ir para a escola dominical. Não, eu já sei muito, eu não preciso. Tem pessoas que pensam assim, meus irmãos. Então você vê que ela já perdeu o princípio do ensinamento, que é o quê? Humildade. É difícil. A introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A escola dominical e também o curso teológico é ótimo para quê? Para o ensinamento da igreja, para que a pessoa possa crescer. Aqui, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, olha, para que fazer, né, para que salve a ti mesmo e salve aos outros. Então, o entendimento da palavra de Deus sadio, né, tem que ser uma coisa sadia mesmo, uma coisa boa, tem que fazer primeiro efeito em nós, para depois efeito nas outras pessoas. Então, a escola dominical é a maior agência, meus irmãos, que nós temos educadora, vamos dizer assim, até mesmo se a gente fosse colocar no mundo que tem as escolas, né? Mas se a gente fosse colocar, meus irmãos, na questão cristã, é a maior. E pense que não, o povo lá, quando houve a reforma protestante, as escolas dominical começaram a serem colocadas ali, o povo ia para a escola dominical e aprendia a ler e a escrever na escola dominical, porque não existia o acesso à escola como hoje é deliberado. Não existia. Então, a escola dominical, ela foi criada e ela foi, claro, por Deus, mas as pessoas para trazer o entendimento para as pessoas, para que as pessoas pudessem aprender. E hoje, que nós temos carro, temos tanta coisa, parece que a adesão à escola dominical de 20 anos atrás, hoje poderia ser bem maior, e não é. Diminuiu a quantidade de pessoas que frequentam a escola dominical, que querem frequentar a escola dominical definitivamente. No tópico 1, a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica, da escola dominical. O currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. Então, a escola dominical, as revistas que são escritas, que são editadas, né, pelos autores, que por muito apreço, por muita dedicação fazem essas revistas. Às vezes, meus irmãos, pode ser que uma revista traga um assunto que às vezes as pessoas gostam mais, outros menos, mas sempre se baseiam na Bíblia, né? Pode ser que seja alguma coisinha ou outra, às vezes, que passa desapercebido, que também não é muito relevante. Algum erro, claro que pode acontecer. Mas, no contexto geral, a revista é baseada naquilo que está na Bíblia. Então, a escola dominical tem credibilidade para ensinar o povo acerca da Bíblia, porque ela é baseada, a revista da Escola Bíblica Dominical, eu estou dizendo da CPAD, meus irmãos, a revista que nós estudamos. Eu estou dizendo essa revista, né? As outras eu não sei, eu não leio, já tive aula com outras revistas, mas hoje em dia não posso dizer nada. Então vamos falar da revista qual nós estudamos. A revista ao qual nós estudamos é uma revista séria, ao qual traz sim um entendimento acerca da palavra de Deus. Teve uma revista passada aí que até tiraram, porque o autor tem uma certa, se eu não me engano, uma certa coisa política e resolveram tirar. Não tirar da nossa, mas um estado do Brasil acabou tirando. Mas aquilo que estava escrito na revista não tinha nada a ver com a sua coisa. Ele escreveu ali e pelo que ele escreveu estava tudo dentro da palavra, então foi levado à frente o plano de
publicar aquela revista. Então perceba que o currículo adotado, né, pela escola bíblica é um currículo bíblico, né, é um currículo que está na Bíblia. E se nós queremos, e se nós não quisermos, no caso, aprender acerca da Bíblia, nós temos que participar da escola dominical. E aqui na parte 2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Então perceba que quando nós vemos aqui, nós que fazemos os comentários da escola bíblica, professores, aqui eu faço só um comentário, meus irmãos, um comentário rápido para trazer um certo algo que de repente a pessoa leu, passou desapercebida, para abrir, né, no caso, a mente, ajudar os outros irmãos que tanto assistem à escola como também dão aula. Perceba aqui que a prática pedagógica, a escola dominical, a revista, ela traz todo um plano de estudo, né? Traz todo um plano de estudo. Irmãos, quer ver uma coisa que me chateia? Nós temos a revista, eu já ouvi, nós temos a revista, nós temos o plano de aula, ali, tudo detalhado pelos autores, pelos editores da revista, pelos comentaristas, tudo ali, tudo detalhado. Ao invés de a pessoa falar sobre aquele assunto, ela vai falar sobre outro assunto. Irmãos, não tem lógica. Então aqui, nós seguimos sim o plano pedagógico, tem um plano de aula. Eu não falo tudo porque tem muito mais coisas aqui, a questão da introdução, algumas coisas aqui, mas tem muita coisa. Os irmãos, leiam a revista. Eu sempre falo isso, irmãos. Leiam a revista. O crente, para ir para a escola dominical, precisa ler a revista. A primeira coisa para nós absorvermos melhor a aula é lermos a revista, porque aí você vai entender todo o plano que tem na escola bíblica dominical, daquela lição específica que vai ser lida, que vai ser ensinada naquele domingo. Então a pessoa vai estar pronta para receber aquele ensino. Ela vai saber todo o plano de aula, já vai entender aquilo que se passa, aquilo que acontece naquela lição, e ela vai absorver melhor o ensinamento. É aí que acontece. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética, a moral cristã. Irmãos, como até um filósofo diz, ética não é cosmética. E acho que, se eu não me engano, Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio Cortella, que escreveram um livro, Ética e Vergonha na Cara. Então, e lá tem, acho que, se eu não me engano, essa frase, ética não é cosmética. Ética não é uma coisa de fachada. O evangelho não pode ser uma coisa de fachada. Então, aqui, o autor aqui colocou ética e moral, porque a ética vai nos trazer o entendimento acerca da nossa moral. A ética não pode ser uma coisa de fachada. O evangelho na nossa vida não pode ser uma coisa de fachada. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, buscamos em Deus o entendimento, nós percebemos, meus irmãos, que a gente não pode ter uma vida de fachada. Uma vida de fachada em nós não cabe. E aqui, tópico 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Aquela questão, o conceito de educação cristã que nós temos, né? As pessoas precisam ser educadas na vida cristã. Mas, uma coisa que também me deixa assim, poxa, o que eu vou fazer, né? É difícil você ver um pregador ou um pastor falar para a igreja: leiam a Bíblia, meditem na palavra de Deus. É só você... Irmãos, tem milhares e milhares de mensagens na internet. Os irmãos já devem ter assistido milhares delas. Na igreja, nem se fala. Mas me diga uma coisa. Quantas vezes você... Eu estou dizendo você, porque eu não... Para não dizer que nenhuma, né? A gente fala nenhuma, de repente passou alguma que eu não lembre. Mas eu, no momento, não lembro de nenhuma vez que alguém, né, disse: olha, leiam a Bíblia, irmãos. Estudem a Bíblia. Procura ler e conhecer mais a Deus através da Bíblia. Irmãos, é difícil. É difícil. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ministrar e falei isso. Mas ouvi de outra pessoa falar: irmãos, leiam a Bíblia. É a educação cristã, a base é a leitura, é a busca. É o aprendizado. Ninguém consegue saber de nada se não correr atrás para buscar e aprender. Não adianta a pessoa somente ir na igreja e ouvir a palavra. Ela também tem que ter... A nossa vida com Deus não começa na igreja, começa dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Ali começa a nossa vida com Deus, o nosso devocional. Mesmo que às vezes não dá para parar, para ajoelhar, fazer um devocional,
mas no trabalho, às vezes pega um tempo, lê a Bíblia, no trajeto, que a pessoa tem a possibilidade de ler a Bíblia em casa. Irmãos, se eu falar para os irmãos quantas vezes leram a Bíblia e quantas vezes entraram nas redes sociais, é uma vergonha. Mas vamos lá. Na parte 2, o objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandado educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Então, o objetivo, né, da educação cristã é ensinar o povo acerca das doutrinas de Cristo. É por isso, meus irmãos, que eu venho aqui, não somente eu, mas muitos irmãos trazendo comentário, alguns até fazem um estudo, né, como o evangelista, o doutor evangelista Caramuru, traz um estudo, né, o estudo dele, eu faço um comentário, mas ele fala mais de 1 hora. Para quê? Para que as pessoas possam ter um entendimento maior e melhor acerca da Bíblia. Não é para nós somente. É claro, quando nós falamos, nós também estamos aprendendo. Mas eu sou uma pessoa só. Mas quantas pessoas nos ouvem? Quantas pessoas conseguem? Qual é o alcance do vídeo ao qual nós colocamos na internet? Qual é o alcance da palavra quando você, professor, traz na escola bíblica? Você é uma pessoa, mas quantas pessoas te ouvem? Então perceba ali que tudo isso, meus irmãos, é para trazer um entendimento melhor para outras pessoas também. Assim como eu aprendo quando eu falo, mas muitas pessoas perdão, irmãos, mas muitas pessoas estão ouvindo acerca da palavra de Deus. E aqui, na parte 3, capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Então, hoje, se prepara muito pouco as pessoas para o campo de batalha que é o evangelho. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, hoje, se capacita muito pouco o obreiro. O obreiro, às vezes, não é capacitado. Por quê? Porque se investe muito pouco no obreiro. Por quê? Infelizmente, que é vergonhoso, é o nepotismo dentro da igreja. Porque o pai é pastor, o filho tem que ser pastor. Mas o filho nem quer ser pastor, o filho não quer nada com negócio de ministério. Ou às vezes quer, só acha bonito, mas não quer nem ter o trabalho de estudar acerca daquilo. Então, meus irmãos, infelizmente, quando a gente vê que tem que haver o quê? Um investimento da igreja no ensino dos irmãos. Amém? No tópico 3, é preciso ler a Bíblia diariamente, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com o castigo e punição, mas também significa ordem, obediência às regras. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma disciplina de leitura de Bíblia. Nós temos que ter uma disciplina. Poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Ah, mas tem que se forçar. Claro que sim. Nós temos que muitas vezes se forçar a ler a Bíblia, se forçar a aprender acerca de Deus. Quantas vezes você não quer ir por trabalho, mas se força a ir por trabalho? Quantas vezes isso acontece? Então, quando é para as coisas de Deus, não tem sentido. Mas quando é para as coisas, vamos dizer assim, o trabalho que é essencial, faz todo sentido? Não, meus irmãos, nós temos que muitas vezes se forçar, porque a gente vai fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, fica difícil. Então, isso é uma disciplina. Tem pessoas que têm disciplina de fazer tantas coisas, mas aqui nós vemos que nós temos que adotar uma disciplina na nossa vida de leitura bíblica. Ah, eu vou ler a Bíblia em 3 meses. E vai lendo a Bíblia, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, porque aí você vai ter nós vamos ter uma visão panorâmica. Por que eu disse nós? Porque eu também já li a Bíblia. Ler a Bíblia, e eu digo para os irmãos, por experiência própria, é maravilhoso, porque você tem uma visão panorâmica. E depois você quiser meditar em algum versículo, em alguma passagem, você vai meditar, a nossa mente, vai absorver melhor aquela passagem. Aqui na parte 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo, isso porque o discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Então, veja que isso são aqueles que entendem acerca da questão da pedagogia, do ensinamento. Ler também é uma forma de nós aprendermos, não é só meditar. Então, nós podemos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Fale para as pessoas que elas precisam ler a Bíblia, porque a Bíblia precisa ser lida. Um livro, a Bíblia fechada,
ela não faz sentido, não causa efeito na nossa vida e nem na vida de ninguém. Mas ela aberta, sendo lida, sendo vasculhada, vamos dizer assim, faz todo sentido e nos traz a presença e o poder de Deus nas nossas vidas. E aqui na parte 3, a leitura e o devocional. Nós falamos sobre o devocional, a oração e a leitura bíblica. Isso é muito importante. É uma disciplina que nós temos que adotar como uma regra de fé para a nossa vida, para termos disciplina. E fazer culto com a família. Fazer culto no lar. Você pai, você mãe, é necessário você fazer um culto no lar. Com seus filhos, ou se não tiver filho, com a sua esposa ou com o seu esposo, é necessário fazer um culto no lar. E você que, mas eu não sou casado, é necessário fazer um devocional. E se você tem pai ou mãe, chame eles para fazer um culto no lar, chame eles para fazer um culto doméstico, porque hoje que está faltando muito, ou quase não tem, é o culto doméstico. Então perceba que algumas coisas vão se perdendo, mas se a gente adotar hoje como disciplina para nós, vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amém? E a nossa conclusão, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. A Bíblia, seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Então, nós temos que buscar isso, que as pessoas venham ter um entendimento acerca da palavra de Deus. Mas para as pessoas terem um entendimento, eu também começo a ter que buscar a presença de Deus para que faça sentido na vida dos irmãos e também, claro, fazer todo sentido na minha vida. Então, nós encerramos, meus irmãos, este trimestre e que Deus abençoe os irmãos e que este ensinamento, esse trimestre possa ter sido uma bênção para os irmãos e que o próximo seja ainda melhor. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.